Diz assim, ó, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 1. Diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do poder e do Espírito Santo. Outra tradução diz demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre a pregação dele, a palavra dele, não no meio dos coríntios, não teve como base sabedoria, persuasão humana, mas a base era a demonstração de poder pelo Espírito Santo. E o que eu quero com isso, que vocês meditem? Ele diz que a palavra e o evangelho dele não consistiu em palavras, para que a nossa fé não se apoiasse em palavras. Tá bom? Não em sabedoria humana, e sim no poder. Em que a sua fé tem se baseado? Em que a minha fé tem se baseado? O que eu tenho anunciado? É somente sabedoria? Ou é esse evangelho de demonstração de poder do Espírito? Baseado nessa expressão de Paulo, eu passei a procurar em minha cabeça, nos livros, na Bíblia. Eu procurei, irmãos, em muitos lugares, aqui na Bíblia, muitos textos, ver essa realidade de demonstração de poder no Espírito, ou do Espírito. E acabou que eu fiquei percebendo que é isso que fez toda a diferença ontem, é isso que fará toda a diferença hoje e amanhã e sempre. É a presença poderosa do Espírito Santo sendo manifesta em nossas vidas. É isso que vai nos dar a condição de vivermos o Evangelho do Senhor na íntegra. Meus queridos, nós ficamos perguntando, então, o que fazer, então, para a gente voltar a ter esse Evangelho? O que podemos fazer para voltar a basear a nossa fé, não em sabedoria humana, não em experiência humana, mas em demonstração de poder do Espírito? Eu vou dizer uma coisa para você. Aqui está um caso em que nós temos o poder de estragar, mas não temos o poder de consertar. Esse conserto só pode vir de uma pessoa, que é a pessoa do nosso Espírito Santo, o outro Consolador, que poderá nos conduzir a toda a verdade, se nós amarmos a verdade, se não amarmos a mentira ou as meias verdades, se não amarmos mais as trevas do que a luz, se não nos escondermos diante dessa verdade, que é luz também. Porque a luz, ela é como uma verdade, ela manifesta tudo. Enquanto estamos no escuro, podemos pensar e definir e declarar muita coisa a respeito daquilo que não estamos vendo. Mas quando a luz, ela manifesta, sabe, a verdade, ela vem com a luz. Muitas vezes nós amamos muito as trevas, porque a verdade, às vezes, dói muito. E a verdade é essa, é que não temos visto demonstração de poder do Espírito em nossas reuniões, em nossas igrejas. O que as pessoas têm visto são... Alguns sentem calafrios, alguns sentem arrepios do Espírito, alguns sentem a presença majestosa do Espírito, alguns caem pelo chão fora, alguns recebem dons espirituais, dons de manifestação. Muitas coisas boas têm acontecido, mas demonstração de poder, literalmente, quem está vendo? Que tipo de poder eu estou me referindo? A que tipo de poder eu estou me referindo? Bom, eu estou me referindo àquela parte onde Jesus diz assim, ó, para o discípulo de João. João perguntou se você mesmo é o Messias ou temos que esperar outro. E Jesus começou a curar todos os enfermos que estavam lá, e aí diz para eles, diga lá, João, os cegos veem, os surdos ouvem, o mudo agora está falando, o aleijado está andando, e a todo mundo aqui é anunciado o reino. Por essa ordem, você vê, queridos, que primeiro o poder de Deus é manifesto, e depois vem o anúncio do reino. Também na grande comissão, quando Jesus declara em Lucas, diz, olha, vocês vão entrar lá na cidade, vocês vão fazer a obra lá, vão curar os enfermos, ressuscitar os mortos, e por último, aí vocês anunciam o reino. Diga que é chegada a voz do reino. Depois da demonstração de poder. Tudo isso depois da demonstração de poder, toda essa palavra sobre o reino, depois da demonstração de poder, é aceitável. Porque a demonstração de poder do Espírito é o selo de Deus. É a forma que ele tem para dizer para as pessoas, sou eu que estou aqui. Sou eu que estou operando aqui. Então, compreendam, queridos. Sem esse selo, sem essa demonstração de poder, fica só experiência humana, coisa decorada, coisa que a gente lembra. É como um museu. A nossa vida fica como um museu, vivendo de experiências passadas, de coisas velhas, de coisas que já não existem. E nós podemos chorar até por isso, nós podemos lembrar do que foi, mas não temos aquilo que nós deveríamos ter.
O que podemos, quando eu digo que o Espírito Santo é o único que pode consertar isso, o que nós precisamos fazer é não apagar o Espírito, é dar lugar ao Espírito. Em que sentido? No sentido de devolver a ele o lugar que é dele. Ele tem o dever de nos conduzir a toda a verdade. Se nós quisermos negar a verdade, quisermos negar a realidade, essa porcaria toda vai continuar. Todo mundo fingindo que está tudo muito bem. A igreja fingindo que está fazendo o papel dela e todo mundo fingindo que está muito bem. Né? O povo, por exemplo, fica na dúvida. Peraí, eu vou onde? Eu vou no macumbeiro ou vou na igreja? Onde é que tem poder mesmo para resolver a minha situação? Os evangelistas correm atrás. Olha, Jesus salva, Jesus liberta, aleluia. E o povo está nem aí, ó. Nem aí. No Novo Testamento, lá em Atos 2, as pessoas corriam. Diziam, o que podemos fazer para sermos salvos? Porque tem demonstração de poder. O Espírito Santo é a fonte, ele é tudo da igreja. Sem ele, nada funciona. E aí tiraram ali o Espírito Santo do centro, vamos colocar métodos humanos. Tem tanta gente aí se acabando. Tem pastor tirando a vida. Dá para você compreender isso? Estou falando de pastores tirando a própria vida. Dá para você entender isso? Quando um líder religioso chega a fazer isso, como é que estão os outros irmãos? Que pressão, que estratégia do mal, que coisa terrível. Tudo isso é ausência, é falta do Espírito Santo de Deus estar operando no local, na dimensão, na função dele na igreja. Quando a gente inverte, as coisas a gente estraga. Querer tomar o lugar do Espírito na igreja é a pior porcaria que pode acontecer. Pastor, onde é que você vê isso, essa inversão? Mas só na igreja? Não, nas famílias. Nas famílias tem essa inversão. A autoridade máxima sobre a igreja é o Espírito Santo de Deus. As pessoas estão querendo, não, peraí, vamos fazer um método aqui, para atrair as pessoas, que não sei o quê, vamos ver se dá conta de fazer a obra do Espírito. Não dá, não. A obra do Espírito é espiritual, é feita por ele. A nossa é outra coisa. Nós somos cooperadores com ele. Amém, queridos? Nas famílias, a mesma coisa. Tem filho querendo passar por pai. Tem pai que já cansou de ser pai, quer ser filho. Tem esposa querendo lugar de esposo. Passa por cima mesmo, deixa só o farelo. Acaba com tudo. Tem marido que não é opção dele mesmo, ele quer ser a mulher da casa. O que tem de errado nisso? Tudo. Quando você quebra uma estrutura que foi Deus que criou para a coisa funcionar direito, aquela coisa não vai funcionar e ponto. Se você começa com essa inversão, tudo bem, você vai tentar, você vai estragar o negócio todo, e depois para consertar, você não vai ter poder. O que vai ter condição de consertar isso é o Espírito Santo. E é tempo de buscarmos o Espírito Santo de Deus. É tempo de buscarmos o Senhor. Por quê, queridos? Vou te falar por quê. É em tempo de crise que a gente conserta a vida da gente. Ou conserta ou desmantela de vez. É em tempo difícil que a igreja para olhar para o Senhor. Não é em tempo de paz, não. Em tempo de paz e prosperidade, a igreja se torna idólatra. Ela se desvia do propósito. É sempre assim. Por que eu estou falando da igreja? Porque a igreja sou eu, você que está me ouvindo. Nós somos igreja. Quando tudo está fácil, a gente nem ora. Sim, ora sim. Você ora quanto você devia? Então, veja bem. Nós precisamos rever todas essas coisas. Se formos analisar a igreja hoje e compararmos com a igreja de Atos, tem muita gente que fica em questionamentos intermináveis. Não, pastor, é que a igreja hoje não tem mais isso, não tem mais aquilo. Não, tudo que a igreja tem hoje, ela tinha em Atos. Tudo que tinha em Atos tem hoje. Tudo. Qual é o problema? O problema é que a liderança espiritual mudou. A igreja deixou de ser organismo, viu, para se tornar organização. Só é esse o problema. Os homens tomaram a função do Espírito Santo. E os poucos que são usados pelo Espírito Santo se ensoberbecem, se levantam e dizem, olha, eu sou servo do Deus Altíssimo, olha como ele me usa. Aí Deus que resiste ao soberbo e dá graça aos humildes, Deus vem e dá-lhe um pedala, né? Pedala Robinho. Pá! Tchau! Porque ele resiste ao soberbo. Bom, eu quero que vocês compreendam. Tudo que tinha na igreja, no início, a igreja tinha temor do Senhor, hoje não tem mais. Mentira. Tem temor. Tem tudo, irmãos. Tem tudo. Tudo que tinha no início tem hoje. Está faltando só o espírito da vida, a isso tudo que tinha no início. Porque a igreja começa com o espírito. E ela existe com o espírito. E ela, quando for arrebatada, vai ser o Espírito Santo levando ela, a noiva para o noivo. Tá? Mas, se quisermos entender bem a situação, é o seguinte, é só dar ao espírito o lugar que é dele. É só parar de querer bancar o super-homem, querer parar de bancar o Espírito Santo, o dono da igreja, o tal, e dar ao Espírito o lugar que é dele. É essa a ideia. É essa a ideia. Se nós deixarmos o Espírito Santo fazer, fluir, liderar, direcionar nossas vidas, com toda certeza, ele fará grandes coisas através da igreja, ele fará grandes coisas na igreja, ele fará grandes coisas pela igreja, na igreja e através da igreja. Então, guarde bem essa palavra de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, porque isso aí, irmãos, é uma questão que ainda vai levar muito tempo para ser resolvida. Pastor, será que é porque estamos nos últimos dias? Não, é porque o homem é mau caráter mesmo. É porque o homem é preguiçoso mesmo. O ser humano, nós somos preguiçosos. Nós não queremos ir atrás de resolver as coisas. Quando encontramos uma questão, achamos difícil de resolver, e aí deixamos para lá. E fingimos que está tudo bem, como todo mundo faz, e vamos levando com a barriga, vamos empurrando, né? Cozinhando o galo. Então, isso aí é um problema seríssimo. Precisa de toda a nossa atenção urgente. É tempo de orar, de buscar o Senhor? É. Mas é tempo de dar a Deus o lugar que é dele.
Algumas pessoas precisam compreender, nós precisamos compreender o que é submissão, o que é ser cooperador com o Espírito, o que é ter a mesma visão do Espírito, o que é estar cooperando e não tentando tomar o lugar dele. Nós precisamos saber o que é isso. Enquanto nós não aprendermos isso, dificilmente as coisas vão mudar. Nós temos que fazer essa mudança acontecer. E eu quero pedir a você que ore com a sua família nesse aspecto, para que o Senhor venha retirar toda a inversão de valores, inversão de posição, inversão de pensamento. Hoje a coisa está tão doida que o certo é errado, o errado é certo. Sabe? Nós vemos aí a questão dessa pandemia, aí todo mundo tem que ficar dentro de casa, mas bandido tem que tirar da cadeia. Tanta inversão de valores, tanta coisa, tanta canalice, tanta coisa ao redor da igreja, ela começa a deixar ser envolvida com isso. Sabe? Essas coisas irracionais, ilógicas, essas coisas que parecem que são a verdade, mas que a Bíblia diz em Romanos, sobre aqueles que detêm a verdade pela mentira. Faz das trevas luz, das luzes trevas. Faz daquilo que é correto, errado, e faz do que é errado, o correto. Nós precisamos compreender. Se nós quisermos viver de qualquer jeito em nossa vida, nós vamos ter amparo bíblico para qualquer tipo de vida que nós escolhermos. Mas eu escolho viver sob a liderança do Espírito Santo. E eu preciso entender, pela Escritura aqui, o que deve ser feito, o que pode ser feito, para que ele continue sendo o dono da igreja, aquele que guia a igreja. Bem, todos os amados aqui, um abraço a todos vocês. Eu quero também dizer que hoje é quinta, sábado, dia 4, aniversário do Asaf. Mas que data interessante é. Se você olhar em Êxodo, queridos, Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 6, você vai ver que no sábado agora, que é dia 4 aqui, é dia 10 lá em Israel. O que tem lá em Israel, pastor, dia 10? Dia 10 é o dia da separação do Cordeiro da Páscoa. Ele fica separado até o 14º dia, ou seja, para nós aqui até o dia 8. E aí ele é sacrificado de tardezinha, no dia 8, depois das 3h30, tá bom? Da tarde, até às 5h30, antes de escurecer, todas as famílias iriam sacrificar seus cordeiros na Páscoa, tá bom? E Jesus participou disso? Participou, tá certo? E a ceia do Senhor foi quando, pastor? Foi depois da celebração da Páscoa. A ceia, já está falando, ceia não é Páscoa. Páscoa, ele como judeu, ele participou da Páscoa. A ceia, pão e vinho. Olha, vinho nem é recomendado na Páscoa por causa da questão da fermentação. Eu quero que você entenda que Jesus, naquele mesmo dia, ele mandou que 2 discípulos fossem preparar a ceia, a ceia mais cedo. Então, o suco de uva que eles fizeram de tarde não deu para fermentar para a noite, não. O processo de fermentação era 40 dias, mais ou menos. Então, eu quero que vocês compreendam que a ceia do Senhor foi de noitinha. Jesus celebrou a Páscoa à tarde, é dia 8 para nós aqui. Dia 8 para nós aqui é quarta-feira, se eu não me engano, né? É isso? Quarta-feira, próxima, é dia 8. É o dia, literalmente, da Páscoa. Pastor, mas a Páscoa lá em Israel, eles comemoram 7 dias, vai até o 21º dia. Não, leia Êxodo 12, você vai entender. A Páscoa mesmo é no dia 8, no 14º dia. Depois vem aquela semana, a Semana dos Pães Asmos. É uma festa que já existia antes deles serem tirados do Egito. Tá bom? Então, preparem-se para participar de um dos maiores eventos para a sua família, que é a nossa Páscoa é a ceia, Senhor. Né? Preparem-se, façam com sua família aí, tá bom? A oração, preparem-se para esse momento tão especial. Quero pedir ao Senhor que esteja abençoando as suas vidas, em nome do Senhor Jesus.